em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada para os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é para você que sempre quis ter o poder do sol na palma da sua mão. Hoje nós vamos falar do filme Oppenheimer e para falar desse assunto com a gente, nós trouxemos aqui o Alan, que é formado em Física Médica, mestre em Biologia Geral e Aplicada e doutor em Farmacologia e Biotecnologia, em doutorado sanduíche, e que além disso é um grande gamer. Bem-vindo, Alan. Eu agradeço o convite de vocês estar aqui. Bora pro episódio, né? E para me ajudar a falar disso, tem aqui o Arthur Gasparindo, que é um grande fã de Oppenheimer. Bem-vindo, Arthur. Oi. E a gente também tem aqui a Gabriela Larissa, que não está bem qualificada para fazer outra coisa além de apresentar o episódio. Hoje ele tá aqui, tá? Não, desculpa. Enfim, vamos lá. Então, pra gente começar o episódio, vamos nos situar em relação ao filme. Então, o Arthur vai contar pra gente mais ou menos a história do filme. Sim, e vai ser muito interessante porque a Gabriela também vai estar ouvindo essa história pela primeira vez. Porque ela dormiu no cinema. É isso que eu estava falando quando disse que ela não era qualificada, gente. Mas é o seguinte, Oppenheimer é um filme histórico, né? Algo que aconteceu de verdade, que é do Robert J. Oppenheimer, que é o pai da bomba atômica, o cara que foi lá, juntou os cientistas e fizeram a bomba atômica. Foi numa época do final da Segunda Guerra Mundial, em que eles estavam, era uma corrida armamentista contra os nazistas, apesar de ter sido algo mais proeminente falar sobre isso durante a Guerra Fria, mas foi isso, a ideia era fazer uma corrida armamentista de conseguir essa tecnologia antes dos nazistas para que nenhum dos dois jogasse a bomba um do outro. E é basicamente isso, é como se passou o processo de juntar os cientistas. O filme, surpreendentemente, fala muito de ciência, muito de física, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E o filme dura umas 3 horas, né? Sim. Bem longo. Bem longo. O que você achou do filme quando você assistiu? Olha, eu gostei bastante. Assim, eu sou fã mesmo de filmes históricos, né? Principalmente aqueles que têm um respeito muito grande por diferentes lados da história, né? E é um evento assim que teve proporções mundiais, né? Eu acho que, principalmente da área de atuação que eu sou, né, da física médica, a gente tem muitos dados de pesquisa hoje por conta dos sobreviventes das bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki. Então, isso tudo é tratado com muito respeito, né, com muito zelo, mas foi dali que nasceu muito conhecimento sobre os reais efeitos de exposição das pessoas, porque você tinha cidades que estavam um pouco mais distantes da bomba e receberam doses de radiação menores, cidades que estavam mais próximas e receberam mais doses, e isso acabou sendo um grande campo de estudo, né? Então, assim, eu já começo tendo um olhar um pouco mais assim de atenção, né, para o filme. Agora, do filme em específico, né, acho que o Christopher Nolan é um diretor assim, né, que tem uma carreira de sucesso e com filmes bem cerebrais, assim, né? A gente lembra não só da trilogia do Batman, né, mas também filmes Memento, né, aquele que é de trás para frente, né, e outros filmes que ele fez que são aqueles filmes que você tem que parar um pouco para entender a história, né? E eu acho que ele conseguiu fazer um bom trabalho com Oppenheimer, porque além de ser um filme histórico, ele não é linear, né? Ele tem muitas cenas de diálogos ali bem fortes, bem impactantes e que você fica preso querendo ver, né? Então as atuações eu achei ótimas, né? Excelentes, atores de peso em Hollywood. E muitos cientistas sendo retratados ali, né? Alguns que a gente já conhecia, né? Como Einstein, né? Heisenberg, o próprio Oppenheimer. E todo aquele contexto político, né? Então, assim, é um filme que ninguém pode perder, eu acho. Tem que assistir, e às vezes até assistir mais de uma vez para você pegar todos os detalhes. Ele é um filme longo, eu dei uma cochiladinha quando eu assisti, não vou mentir. Algumas pessoas podem dormir. Mas
porque eu tava cansada. Sim. Então, é isso, né? Tem que ter a ocasião. Então eu não tenho muito o que opinar sobre o filme, mas eu tinha ficado super animada pra assistir quando ele foi lançado. Só que eu acho que uma coisa que contribuiu pra eu ficar com sono eram as partes que eram em preto e branco. Ah, sim. Essas partes eram um pouquinho mais... Esse filme ele tem muitas cenas de só pessoas falando também. Sim. E também tem o lance de que você é uma grande ocupada, né? Trabalha o dia inteiro, dorme 2 horas por noite, é fácil dormir no filme, né? Enfim, mas eu acho legal quando esse tipo de filme é feito. Acho que todo mundo, né, no geral, isso foi uma coisa que a gente falou quando a gente gravou com o Pio, que tem poucos filmes que retratam, por exemplo, matemáticos, né? E aí sempre que tem um filme que tem um matemático, é uma coisa assim, todos os matemáticos eles vão assistir. Sim. E acho que os cientistas, no geral, têm um pouco essa coisa, com filmes que se propõem a ser muito sérios, né, sobre ciência, mesmo que não seja na sua respectiva área. Então é o tipo de coisa que eu acho muito legal porque dá uma visibilidade, né? Porque faz as pessoas pensarem nisso, considerar como uma profissão importante, porque no momento que isso ganha um certo destaque, né? Tipo, nossa, ele fez uma coisa e está sendo retratado num filme, né? Isso é uma coisa que tem um peso. Então eu fiquei super animada quando eles foram fazer esse filme. Especialmente sendo uma coisa tão controversa, né? Sim, como você falou, são os 2 pontos da controverso. história. Então, tipo, a gente não tá falando de um cientista, sei lá, inventou uma vacina, sabe? A gente tá falando de uma coisa que foi uma arma de destruição em massa. Exatamente, que não é somente boa, né? Tem os dois lados da questão. Então isso é uma provocação grande, né? E é uma coisa que a gente tem que refletir também, porque esse tipo de coisa pode acontecer. Então coisas terríveis podem ser criadas também, né? E ainda assim é possível que se obtenha algum tipo de conhecimento, que se façam vários avanços, né? Isso. Não só em relação aos efeitos depois nas pessoas, mas também como fazer aquele processo, como dominar aquele processo. Sim. Então eu achei super legal. Aí na hora do filme, aí eu dei uma dormida, mas ainda acho interessante, né, as pessoas assistirem pra ver como é que foi e tudo mais. E é isso, conta aí o que você achou. Bom, eu achei o filme muito legal. Eu gostei muito da forma como a ciência é retratada no filme e de como ela é retratada de uma forma diferente do cientista. De que como... Porque muita gente quando menciona, nossa, a bomba atômica e tal, uma das piores invenções da humanidade, o pior que a ciência pode oferecer, geralmente faz isso de um ponto de vista muito negativo. E eu acho que esse filme traz muito de como a ciência é uma ferramenta e que, como qualquer ferramenta, a maldade não está nela, tá? Nas pessoas que usam. Exato. Então, foi o fruto de interesses políticos, de uma guerra que já estava acontecendo antes disso. Tem o grande vilão da história, que é o personagem do Robert Downey Jr. lá. Ele é um político, ele não sabe nada de ciência e ele só pressiona os caras para fazer a maior arma o mais rápido possível. Então, de fato, tipo, os vilões não eram cientistas. Sim. Os cientistas foram lá, fizeram. O Oppenheimer era um cara que queria muito entender partículas, queria entender quântica, queria entender do que é feito o universo. E assim, querendo ou não, a pesquisa dele que fez a bomba atômica, apesar da pesquisa ser vamos fazer a bomba atômica, respondeu muitas dessas perguntas. Então ele contribuiu muito para a ciência, apesar de ter sido dessa forma, mas eu acho que essa forma tem muito mais a ver com o contexto político, o contexto histórico do momento, do que com a ciência em si. E uma coisa que eu achei muito legal, do pouco que eu lembro do começo do filme, quando eu tava acordada ainda, é que eles não faziam aquela questão do passe de mágica da ciência, que o cara tá lá sozinho e de repente ele... Eureka! Já sei resolver! Sim. E não foi assim, né? Pelo que eu lembro, do que eu vi ali, eles chegavam num problema, eles conversavam com alguém, essa pessoa falava uma coisa, daí eles tinham que refletir e era um conjunto mesmo, né? As pessoas opinando, dando perspectiva, que é a forma que a ciência realmente é feita, né? Eu acho que o Projeto Manhattan ele evidenciou isso, né? E, apesar de todo esse aspecto que eles tinham um objetivo de construir uma bomba, mas mostrou o que muitos cientistas e recursos juntos podem fazer, né? Resolver problemas
teóricos que já estavam estabelecidos há muito tempo, né? Acho que desde o início do século o pessoal já tinha os cientistas, né? Einstein deu muita contribuição nisso, né? Da teoria atômica, né? Que era possível fazer fissão, que era possível fazer fusão. Então a teoria já estava lá, mas ninguém tinha um laboratório com recursos para fazer isso, né? E com esse objetivo maior, que era construir a bomba e ter um tempo em fazer isso muito rapidamente, mostra que, de fato, se a ciência tiver mais investimento, né, e uma equipe coesa trabalhando para o mesmo objetivo, os resultados podem vir e vir rápido, né? Agora, um momento do filme um dos momentos que eu mais gostei assim, de ver no filme, que eu falei, putz, isso é realmente a divisão, né? Isso que você falou. Aquele momento que a bomba está pronta, né? E aquele general lá fala para ele, tipo assim, ó, o seu trabalho parou aqui, né? Agora daqui para frente é a gente, né? Então mostra que a criação não está na mão do cientista mais, né? Está na mão do governo. Então, assim, até que ponto a gente responsabiliza o cientista pelo poder destrutivo, por exemplo, da criação dele, né? Acho que isso é uma questão, a gente pode debater muito isso e nunca vai chegar numa conclusão. Eu vou parar de fazer ciência por todos os efeitos ruins que alguém pode dar para aquela minha tecnologia. Se a gente pensasse dessa forma, a gente estava vivendo das pedras ainda, né? Sim. Então, e isso não ia impedir que coisas ruins acontecessem, né? Porque as pessoas E continuariam dando dar uma outros pedrada jeitos. na sua cabeça do mesmo jeito. E é uma coisa que, assim, a gente pensa também, assim, bomba nuclear. Isso é uma coisa que a única função é destruir. Só que você pensa, por exemplo, dinamite. Dinamite também, a única função é destruir. Só que a gente usa para demolição, para mineração, tem outras funções em que isso facilitou, que não seja, tipo, matar a gente. E é a mesma coisa, eu acho que dá pra dizer pra bomba atômica, usar na Terra parece bem ruim, mas, por exemplo, eu já vi estudos de física teórica em que eles estavam tentando conceber terraformação, que seria transformar um planeta não habitável num planeta habitável, e muitas desses estudos pensam em bombas atômicas como forma de, por exemplo, levantar muita matéria que está na superfície para criar o equivalente a uma camada de ozônio, para aumentar a temperatura da superfície. Então seriam coisas assim, muito no futuro ainda, a gente não tem recursos para fazer isso, nem união política para juntar esses recursos, mas é o que poderia ser usado no futuro, pode ser a diferença entre a gente explorar o espaço ou não. Sim. Sim. Até porque o processo da fissão da bomba, a gente controla ele num reator nuclear, né? Que é uma forma, se a ciência não tivesse avançado naquele ponto para fazer a bomba, talvez a gente não dominasse a tecnologia dos reatores nucleares. Sim. E conta pra gente, como funciona um reator nuclear? Um reator nuclear. Bom, o que é um reator o que nuclear? Só ouve de coisa ruim disso. Tem esse misticismo, né? Um reator nuclear, né? Como as pessoas associam com a bomba, né? E não conseguem ver o lado bom e associam com os acidentes também, né? A gente teve alguns acidentes bem importantes, né? Como o caso de Chernobyl, na Ucrânia, se eu não me engano, em 1986, que a gente teve um reator nuclear que de fato explodiu, matou muita gente e tem uma cidade inabitável na Ucrânia por conta disso. Então a gente associa primeiro com as coisas ruins. Mas vamos lá, acho que antes da gente falar um reator, a gente tem que lembrar rapidamente o que seria a radioatividade, né? Então, assim, radioatividade é uma coisa que existe na natureza. Tem alguns elementos que são elementos radioativos, né? Claro que eles não são tão fáceis de achar por aí, mas eles têm. E tem elementos que têm a sua versão radioativa e a sua versão não radioativa, né? Por exemplo, o potássio, né? O potássio encontrado bastante lá na banana tem uma fração de potássio que é um potássio radioativo, né? Então, assim, o que é radioatividade? É uma característica que alguns átomos podem ter em que eles sofrem um decaimento radioativo. A gente pode pensar de uma forma simples numa quebra. Então, esse átomo ele tinha uma estrutura, um arranjo de energia nuclear e ele passou por um outro arranjo. E nesse processo ele emitiu alguma coisa ali de dentro. Saiu uma forma de energia, pode ser na forma de partícula ou pode ser numa forma de onda, por exemplo, que é uma radiação eletromagnética.
Então a gente tem que entender esse contexto da radioatividade. Se a gente pensar na tabela periódica, né, todo mundo lembra lá do colégio, né, começa lá o número 1, hidrogênio, o Hélio. Conforme você vai subindo na tabela periódica, os elementos vão ficando mais pesados. E dentro do núcleo dos elementos, a gente tem nêutrons e prótons. Né? Se você tem um desbalanceamento do número de prótons e nêutrons ali dentro, eu sempre vou ter um pouco mais de nêutrons do que prótons, né? Mas eu tenho uma chamada linha de estabilidade dos elementos. Se os elementos estão fora dessa linha de estabilidade, eles podem querer buscar estabilidade a partir de um decaimento radioativo. Né? E aí que nasce a ideia da bomba de fissão e do reator nuclear. Então a gente pega, por exemplo, o urânio. O urânio é um elemento pesado, né? Ele tem um número de massa ali 235. Então a gente pode pensar assim, aproximadamente que ele é 235 vezes maior que o hidrogênio, por exemplo. Então assim, ele é um elemento que, se na sua versão instável, ele pode decair, se quebrar, né? Sofrer uma fissão. Fissão é uma quebra. Só que quando ele faz isso, ele se transforma em dois elementos menores, que vão dividir mais ou menos a massa que ele tinha antes, só que sobra, a continha não fecha. Tem um excesso de energia que sai. Né? E além dessa energia que sai, eu tenho uma disponibilidade de nêutrons que saem desse núcleo também. Imagina assim, eu tenho uma população aqui de urânios. Cada nêutron que sai de um urânio que decaiu vai bater em 3 urânios, que não eram radioativos. Aí eles se tornam radioativos e decaem. Né? Aí a gente tem a origem, o que a gente chama de uma reação em cadeia. Então, a partir de um ou mais urânios radioativos, eles vão decaindo e gerando uma reação em cadeia, e isso a gente mantém dentro do reator nuclear. Entendeu? Qual que é a diferença do reator nuclear para uma bomba nuclear? Na bomba, eu dou a ignição e eu deixo todo aquele material se consumir. Igual você falou, milhões de dinamites explodindo ao mesmo tempo. Uma destruição em massa, né, terrível para quem está ali perto. Né? Dentro do reator, eu não deixo a reação atingir seu estado crítico. Eu controlo ela. Entendeu? Eu faço isso colocando alguns elementos ali como água, grafite. Então, a hora que a reação chega num ponto que eu acho que está perigoso, eu coloco elementos que vão controlar essa reação. E, né, só para finalizar a ideia, então ali dentro eu estou transformando uma energia, digamos assim, do núcleo numa energia térmica, e essa energia térmica eu vou transformar numa energia elétrica. Então, o reator nuclear, na verdade, ele pode substituir outras formas de geração de energia elétrica, como usinas hidrelétricas, eólica e assim por diante. Uma coisa que me deixou muito chocado, depois, assim, faz tempo que eu fiquei chocado com isso, né? Mas foi quando eu entendi como que usinas funcionam. Sim. Que geralmente você pega uma usina a carvão, por exemplo, e eles vão lá, queimam carvão para ferver água, e aí o vapor da água vai lá e gira uma turbina, e essa turbina mexendo que gera energia. E o reator nuclear é tipo isso, você tem que ferver água, então você está basicamente explodindo uma bomba atômica controlada ali, mas para ferver uma água que vai... Então quando você vê aquelas imagens de usinas nucleares que está saindo aquela fumaça, as pessoas adoram mostrar aquilo como tipo, não, porque polui também. Só que não polui, né? Usina nuclear está saindo só o vapor de água. O perigo é quando dá errado. Enquanto está dando certo, é uma das energias mais limpas que a gente tem. E para dar errado, precisa muita coisa acontecer de errado, né? Sim, Bom a gente relembrar também. Sim, inclusive tem uma estimativa que eu vi que era que se você juntar todas as mortes por acidentes nucleares na história, isso não chega nem perto dos impactos, por exemplo, das emissões de CO2. Porque elas são ao longo de muito mais tempo. Acho que esse estudo energético, ele é muito amplo, né? E muito polêmico. Então, quando as pessoas são defensoras de um tipo de energia, elas tendem a focar nos aspectos positivos e esquecer dos aspectos negativos. Só que quase todas as formas de captação de energia que a gente precisa hoje, que as nossas cidades são grandes, a gente tem luz aqui para tudo quanto é lado, dispositivos eletrônicos, demanda muita energia e vai ter impacto ambiental. Né? Imagina uma usina hidrelétrica, um impacto ambiental ali
você está represando um rio, matando, né, uma fauna e uma flora daquela região. Uma usina eólica, todo mundo fala, não tem impacto, tem, se altera ali ciclo de aves, né? Além de ocupar uma grande porção do solo também, carvão, não precisa nem falar, né? A emissão de gases. E as usinas nucleares, elas produzem o que a gente chama de rejeito radioativo. Ela não é uma energia 100% limpa. Né? Por quê? Tudo que tem no material do reator ali são átomos. E esses átomos, eles podem ser ativados. Então a gente chama isso, por exemplo, de ativação neutrônica. Né? Todos aqueles nêutrons que estão batendo ali vão bater em elementos metálicos tal, e vão ativar esses elementos. Então você não pode falar, essa usina aqui está desativada, eu vou jogar tudo na natureza. Você não pode fazer isso. Então você tem que guardar os elementos em locais específicos, depósitos específicos, e muitos é para eternidade, para toda a vida. Geralmente quando tem esse tipo de coisa, que é a mesma coisa que acontece quando tem acidentes nucleares, eles geralmente pegam tudo que está emitindo radiação ali e faz tipo um caixão, um negócio de chumbo, um monte de concreto, e faz um caixão mesmo para os negócios ficarem enterrados o mais longe possível de pessoas e seres vivos. Eu acho que esse é uma das grandes polêmicas do uso de energia nuclear. Só que tem alguns países que não tem como fugir disso, né? O Brasil, por exemplo, a gente tem os reatores lá de Angra, né, no Rio de Janeiro. Mas eles produzem energia, se eu não me engano, mas é muito mais para estudos do que um país como França, Japão, que não tem um território, não tem um potencial hídrico, que para obter energia de outra forma, entendeu? Então, é por isso que o pessoal da Física Médica viaja para Angra. Exatamente. Para ver os reais, né? Para quem não sabe, tem uma viagem, né, do curso de... Todo curso de graduação tem alguma viagem, né? Para algum lugar, né? O pessoal da biologia acho que vai para Santos, né? Não sei onde que vai. Nossa, a gente vai para Ubatuba, a gente vai para o Pantanal e a gente vai para Foz do Iguaçu. É muito legal. E o pessoal da Física Médica precisava de um destino, né? Assim, e a gente falou, lembramos, Angra, né? Que tem as usinas, então o pessoal visita. É bastante interessante essa parte. Legal. Isso faz todo sentido. Sim. O que eu ia falar? Não esqueci. Esse negócio de geração de energia realmente é um tema bem polêmico, né? Sim. E realmente tem coisas assim que às vezes a gente não pensa, porque a gente vai pensando na alternativa menos pior, né? Exato. Então a gente passa pela eólica, chega na solar e a gente vai pensando, né, as melhores fontes. O que andam prometendo que vai ser uma fonte realmente limpa é a fonte usar o hidrogênio, né? Isso. Mas não sei a fundo sobre esse assunto. Olha, eu acho que é polêmico também essa afirmativa, que todo mundo fala que daí, no caso, usar o hidrogênio seria uma fonte de energia completamente limpa, né? Porque assim, a gente está falando do quê? De fusão nuclear, que seria o contrário da fissão. Então, se a fissão é quebra, fusão é união. Então, você fala, o que é abundante na natureza? Hidrogênio. E se a gente achar uma forma do hidrogênio se juntar com outro hidrogênio e nesse processo essa sobrinha energética a gente usar para a produção de energia? A ideia é muito boa. Quem faz isso? As estrelas, né? Elas fazem muito isso. Só que as condições que você tem numa estrela, como por exemplo o Sol, são completamente diferentes da Terra. Para começar, o tamanho do Sol, não sei quantas vezes, mas acho que é milhares de vezes maior do que a Terra, muito mais massa, né? Se a gente lembrar da equação lá do Einstein, E igual a mc ao quadrado, para a produção de energia a gente precisa de muita massa, né? E a gente tem as condições propícias para o Sol. O Sol ele é um reator de fusão, né? Então ele vai unindo elementos, tendo várias explosões ali e gerando energia, e a gente recebe essa energia. Né? Então se você pensar assim, posso construir um reator de fusão na Terra? Posso, mas eu tenho um reator de fusão no céu. É que ele vai chegar aqui muito menos energia. Mas eu estou capturando, quando eu tenho uma placa de energia solar, eu estou capturando uma fração dessa energia que foi produzida com fusão. Mas vamos falar, dá para fazer fusão na Terra? Dá. Tem como fazer num ambiente não controlado, que é uma bomba, o pessoal chama bomba H, né? Que é a bomba de hidrogênio. Só que
tem várias formas de fazer isso. Uma das formas é você ter uma bomba de fissão junto com uma bomba de fusão. Você dispara uma bomba de fissão para daí ela dar origem àquela cadeia de eventos que você precisa na bomba de fusão. Mas tem como você fazer isso num ambiente controlado, que seria dentro de um reator. Só que hoje o balanço energético ainda está negativo. O que isso significa? Para ter aquela temperatura que eu preciso, a pressão que eu preciso para promover a fusão nuclear, eu gasto mais energia do que eu teria, do que eu estaria obtendo. Então, assim, ainda nós não estamos no ponto de falar que nós temos uma fusão nuclear sustentável. E esse balanço energético negativo, ele acontece porque gera menos energia ou porque a gente é capaz de captar menos energia? Tipo, se a gente achar uma forma mais eficiente de captar essa energia... Eu acho que não está tanto na captação, mas sim nas condições que você precisa para que a fusão aconteça, entendeu? Então pensa assim, eu não sei a escala, mas assim, talvez centenas de milhares de graus Celsius ali dentro que você precisa para que isso aconteça. Então isso demanda energia, entendeu? Os equipamentos são caros, né? E tem muito gasto energético para que comece o processo de fusão. A captação eu não vou saber dizer se é esse o problema, mas talvez seja também uma das formas que não está tão balanceado esse balanço energético. Você falou da energia solar, e isso é basicamente tem um meme na internet, né, que circula, que é: energia solar é basicamente um reator de fusão a uma distância segura. Exatamente. Por falar em meme, eu ia falar um meme na hora que Fale a gente um estava meme. falando do filme, eu esqueci. É um meme que era assim, o Oppenheimer cria uma bomba de destruição em massa. A bomba destrói em massa, o Oppenheimer. Meu Deus, quem diria? Sim. Que era naquele contexto de saiu da mão do cientista, né? Só que respondeu muitas perguntas, né, e tudo mais. Mas eu achei engraçadíssimo esse meme. Fica surpreso, mas eu acho que tinha um pouco de dúvida do poder de destruição, com certeza, porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Quando eles fizeram o teste lá, que foi no deserto, né, que mostra bem no filme isso, né, eu acho que eles tiveram um choque de realidade ali do que eles tinham feito, sabe, do poder destrutivo, né, que a bomba tinha, e a gente... Foi um divisor, né? Um marco histórico, assim, né? Antes e depois. Então, hoje tem muitos países, embora tenha algumas convenções, né, de que não pode explorar a bomba, tá? Mas a gente sabe que tem alguns países que ou que tem uma bomba pronta ou muito próximo de ter, né? Então, acho que o nível de segurança mundial mudou, né? Então, assim, é o meme realmente, né? Assim, a gente fala, nossa... Não sabia que ia acontecer isso, que eu acho que tinha um pouco de dúvida do poder e que mostra também que a nossa... Não vou chamar de ingenuidade, né? Mas assim, você fica um pouco fragilizado quando você dá esses grandes saltos tecnológicos, né? A gente fica um pouco apreensivo. Como será que eles vão utilizar isso, né? Então acho que é um fator a se pensar bastante também. Foi mais ou menos essa parte do filme que eu acordei. Quando eles fazem a explosão e eles estão, tipo, nossa, super olhando assim. Olha, eu confesso que eu já dormi num filme do Christopher Nolan também, que era aquele A Origem, sabe? É A Origem, né? Esse eu nunca vi. Que é um filme muito bom, mas eu também fui no cinema muito cansado e um amigo meu tava do meu lado e falou, cara, não acredito que você dormiu nesse filme. Mas depois eu assisti e me arrependi de ter dormido. Talvez você assista o Oppenheimer de novo. Sim, com certeza. Não, mas isso acontece mesmo. Eu dormi muito no filme 2001, Odisseia no Espaço. Ah, mas isso é perdoável. Meu, então... É que depois que eu consegui assistir ele, eu percebi que o filme é muito bom, é muito fantástico. E eu fiquei pensando, caramba, como é que eu dormi nisso? Você dormiu no casamento da minha irmã. É verdade, eu dormi no casamento Isso é um filme? Não, foi o casamento da minha irmã de verdade. Eu era um dos padrinhos, eu tava lá em cima dormindo assim no altar. Eu acho que... Eles me zoam disso até hoje. Teve pré-festa? Não. Então foi cansaço mesmo. Pois é. Não, pior que não, eu não sei o que acontece. Quando eu tô numa situação, não sei, em algumas situações sociais eu só fico com muito sono. E eu não sei porquê. Situações sociais é quando ele vai no teatro, quando ele vai no casamento. Quando sai de casa... Mas no cinema não.
Pois é. Não. Em média sei no por cinema quê. não, mas qualquer outro lugar, cara, é uma loucura. Eu não costumo dormir muito em filme assim, não, mas o ambiente é propício, né? Aquela luz escura ali. Mas na minha cama eu também não consigo dormir. Eu fico olhando pro teto assim por várias horas antes de... Falta um espetáculo, né? Cadê? Puxar seu sono. Sim, pô, vamos falar com o padre que fez o casamento da sua irmã pra ele ficar no meu quarto pra ver se eu durmo. Sei lá. Grava. Sim. Grava o sermão do padre. Sim. Ai, Jesus Cristo, meu Deus. Ai. Mas enfim, esse assunto Foi nessa todo- parte que eu dormi, inclusive. Falando coisa de Jesus Cristo. Essa questão toda, né, da bomba é uma coisa que chama muita atenção e tudo mais. Só que essas questões, né, da radiação, elas vão muito além disso, né? Então você comentou que você já trabalhou um tempo no hospital. Sim. Você trabalhava em qual setor? Eu chamava Núcleo de Física Médica. Eu trabalhei em 2 momentos. Eu trabalhei prestando serviços para hospitais, né, que era uma época que eu morei em São Paulo, que eu estava dentro da USP, mas a gente prestava serviço para alguns hospitais, né, o Hospital das Clínicas lá da USP, o Einstein também, a gente prestava serviço, que era um lado assim, você presta serviço dentro do hospital trabalhando com o quê? Com equipamentos que emitem radiação, né? Então esse foi um momento. O segundo momento eu trabalhava dentro do hospital mesmo, como um físico, que entre algumas funções eu estava responsável pela proteção radiológica dos trabalhadores e dos pacientes, né? Então a gente tem um cargo que existe, que é chamado supervisor de proteção radiológica. E que tem tudo a ver, né, com essa questão que a gente fala da bomba, né? Porque se você pega artigos, livros, você vai em algum momento estar lendo algum material que fala assim, essa tabela de risco, por exemplo, foi conseguida porque a população, como eu disse no começo, né, a população de Hiroshima e Nagasaki foi estudada, né? Mas acho que a sua pergunta era não sei exatamente, o que faz dentro do hospital. As partes da radiação que acontecem dentro de um hospital. Hoje em dia a radiação ela faz parte do hall de possibilidades que a gente tem dentro de um hospital, uma clínica, né? Todo mundo sabe disso. Você vai no médico, é muito difícil ele não pedir um exame de imagem, né? Quebrou o braço, torceu o tornozelo, tá com uma infecção, tá com algum sintoma assim que ele não sabe, muito facilmente você vai pedir um exame de imagem. A gente divide em 2 grupos. Os exames de radiação ionizante, né? E os de radiação não ionizante, tá? No não ionizante, quem está lá? Ultrassom e ressonância magnética, por exemplo. Ressonância magnética não é livre de riscos, tem alguns riscos, né? Você sabe, já devem ter visto nas notícias, né? Atrai objetos metálicos, então pode ser que cause alguns acidentes, mas não tem radiação ionizante. E dentro do grupo que tem radiação ionizante, a gente está falando de raio-x, mamografia, tomografia computadorizada. Então, tem os setores dedicados a isso ali dentro, e você precisa de uma série de profissionais ali dentro para a operação desse serviço. Que é aí que surge a dúvida, né? Todo mundo pergunta para os alunos de física médica, mas você faz o exame? Não faço exame. Você lauda o exame? Não, também não lauda o exame. Daí fala, então faz o quê, né? Então, um dos aspectos é a proteção radiológica. Você pode dar treinamento, escrever normativas, escrever protocolos para os funcionários e os pacientes usarem bem aquela radiação. Um outro aspecto é o aspecto de testes de qualidade que você pode fazer. E quem é da área da radioterapia, né, na física médica, uma das áreas mais fortes é a radioterapia, o planejamento da terapia, da radioterapia, é feito por um físico médico. Então, quando a pessoa tem algum tumor, vai fazer um tratamento, né? Então, assim, o médico, a radioterapeuta e o físico se juntam com base nas imagens, num software de planejamento, e eles planejam como fazer esse tratamento. Então, hoje está bem consolidada a física médica no Brasil, né? Curiosamente, a gente acabou de completar 20 anos do curso aqui em Botucatu, ano passado, né? Então, é um marco histórico para São Paulo, né, e para o Brasil. Mas se a gente for pensar quando que a física médica nasceu junto com a radiologia, né? Então, se vocês lembrarem lá do Reuter, né, que é o descobridor, né, que dava para fazer imagens com
um tubo de raios catódicos, ali para mim nasceu a física médica, porque é aquele ramo que começa a estudar a física das partículas, a física das radiações, com esse viés da medicina. Então acho que nasceu ali. E nasceu ali, mas só foi valorizada depois que aconteceu acidentes nucleares, né? Exatamente. Porque você vai ver Chernobyl lá, quando teve os acidentes, dá pra ver nas séries, né? Mostra muita coisa do ponto de vista dos médicos, das pessoas chegando com envenenamento de radiação e os médicos não tendo nenhum treinamento, não sabendo como lidar. E assim, se tivesse um profissional já de física médica nesses momentos, ou até depois disso, teve o acidente no Brasil aqui do Césio. De Goiânia. Do Césio, como que é? 137. Que foi uma coisa que assim, foi tipo, fechou um hospital e não tinha ninguém para descartar devidamente a máquina. Exatamente. Então... se a gente for ver a história, como você disse, né, do início, do surgimento da radiologia e do uso da radiação, é muito bizarro. Né? Até porque ela não era só usada na radiologia. Quando o pessoal descobriu a radiação, se vocês procurarem assim no Google, né, usos bizarros da radiação, você vai ver lá, tinha cremes cosméticos que o pessoal passava no rosto, que tinha traços radioativos, tinha equipamentos de radiografia em loja de sapato, porque veja já como vai ficar no seu pé. Então eles tiravam uma radiografia, mostravam os seus ossinhos ali do pé, dentro do sapato que você estava comprando, né? Então, assim, as pessoas não sabiam os riscos. Quando que as pessoas começaram a descobrir? Quando os cientistas, médicos, físicos, que trabalhavam no dia a dia com aquilo, começaram a apresentar queimaduras de pele, e algumas graves, por conta da presença da radiação. Aí que, né, a eureka, né? Eu acho que tem um efeito que não é tão legal. Pode queimar, pode causar um tumor de pele. E aí depois cientistas começaram a morrer por conta da exposição à radiação. Né? E aí, se eu não me engano, a data, eu acho que é 1926, que teve origem a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Então foi ali, 30 anos depois do descobrimento, que as pessoas falaram, tem que ter proteção radiológica. Mas como você falou, só se concretizou depois dos acidentes. Né? E como você foi parar nessa área? Em que Nossa, momento história assim engraçada. você, na sua juventude... Não, foi. Eu lembro bem, assim, eu tava no segundo colegial, né? Eu sou aqui de Botucatu, tava no colégio, de um dos colégios aqui de Botucatu. Eu queria ser de Botucatu. Eu adoro Botucatu. Eu adoro Botucatu. E eu tava no colégio, eu tinha uma professora de biologia, que eu gostava muito da matéria e da professora, né? E eu lembro, ela falou assim, olha, gente, vocês sabem que tem 3 cursos novos na Unesp, né? Não lembro os outros 2, mas eu lembro que, olha, Física Médica é um novo curso que está surgindo, tem o campus aqui em Botucatu. E aquilo plantou uma sementinha, assim, para mim, né? Nunca tinha ouvido falar de Física Médica, não sabia o que era. Demorei muito tempo para descobrir, mas eu gostava do nome, Física Médica. Né? Aí eu, né, prestei vestibular de algumas coisas, assim, eu prestava vestibular tipo de medicina e tal, mas eu não tinha o perfil, sabe? Então, quando eu estava no cursinho, eu falei, acho que eu vou prestar engenharia mecatrônica. Então eu estava estudando exatas. Aí eu vi o vestibular de meio do ano, que na época era do meio do ano, não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas quando o curso de Física Médica foi criado, aqui em Botucatu, ele era o único curso que era no meio do ano aqui do campus. Mas ele era só no meio do ano? Só no meio do ano. Caramba! Uma curiosidade. Então, eu falei, bom, eu tô prestando vestibular, sabe como o pessoal começa a prestar de trainee, não é trainee, treineiro, né? E eu falei, vou prestar. Aí eu prestei e passei. Aí me veio aquela dúvida assim, e aí? Vou fazer ou não vou, né? Como eu tenho uma identificação muito grande com o campus aqui, minha tia trabalhou a vida inteira aqui no IB, eu conheci o campus, né? Aí eu vim para cá, conheci um pouco a estrutura, né? Vi assim a sala de aula, tal, o pessoal estava no começo e eu falei, não, vou fazer. Então foi assim que eu caí na Física Médica, assim, meio direcionado por uma professora, e quanto mais eu pesquisava, mais eu gostava.
Isso é uma coisa legal, né? Porque tem um hall de cursos, que são os cursos que você não quer quando você é criança, porque você não sabe que existe, né? Exato. Eu sou biomédica e acontece a mesma coisa, porque você não sabe também que existe durante muito tempo. Sim. Tem, tipo, os cursos que o pessoal mais fala, e geralmente esses cursos, eu fico muito curiosa de saber como que as pessoas vieram parar, porque exige uma pesquisa, né? Exige. Tem que ter alguma coisa ali, em algum lugar chegou, alguma dúvida, uma procura um pouquinho maior, né? Não sei se vocês passaram por isso, mas tinha aquele manual, acho que é manual do estudante, né? O guia do estudante. O guia do estudante, que você ia folheando, né? Aí tinha os cursos 5 estrelas. Aí você fala, eu quero fazer um curso 5 estrelas, né? Então você ia circulando ali. Física médica nem tava nesse guia quando eu prestei, porque era muito novo. Então tinha aquela dúvida, onde trabalha, o que faz, né? E tem profissões muito mais consolidadas que eu acho que as pessoas acabam buscando mais, né? Então quem escolhe essas profissões, assim, sabe, as ramificações de outras, realmente às vezes tem uma história engraçada, né? Ou no mínimo excêntrica por trás, né? O que te fez escolher esse curso, né? E passa a vida inteira explicando o que faz, né? Exatamente. Todo o resto da vida. Eu tenho tias que acham que eu sou médico ainda. E é difícil você falar que você não é médico, né? Elas que trazem exame. Olha, fiz esse exame, daí você olha assim e fala, legal. Agora, em compensação, comigo acontece o contrário, porque eu sei interpretar os exames, porque eu estudei fisiologia, sei as coisas, mas eu vou lá e falo, isso daqui quer dizer exame. E aí meus pais, meus tios falam, poxa, mas você não é médico, sai pra lá. E aí então. eu fico, Porque às vezes você até poderia interpretar, mas a nossa profissão não é feita para isso. sim. Né? Então, assim, por que eu vou dar minha opinião ali numa coisa que eu não estou 100% seguro, né? Até porque, se você levar um exame para um médico que não é especialista, ele também não vai saber. Tem a radiologia, tem os radiologistas, eles que são especializados em ver exames, né? Se você levar para uma outra, né, sei lá, para um cardiologista um exame de cérebro, provavelmente ele também vai falar para você, não sei do que você está... né? Não tem essa experiência, né, prévia. Sim. Mas as pessoas, elas têm uma tendência de endeusar a profissão de médico. E, assim... Assuntos polêmicos. Assuntos polêmicos. Uma coisa que eu percebi depois de que eu era já muito crescida foi sobre o curso de biblioteconomia, que foi uma revelação que eu tive. Nossa, Porque antes eu ficava tipo, mano, quem faria biblioteconomia? O cara é formado em ler. Aí quando eu descobri o que é, eu falei, legal. Eu também, eu achava que biblioteconomia era um curso de biblioteca. Que você... Pra você ser bibliotecário, né? Não, pra você ler livros. Mas aí depois eu descobri que letras é o de ler livros e biblioteconomia é o de guardar livros. Não, mentira. Mas eu não sei o que faz. O curso de biblioteconomia, eles trabalham muito com questões de base de dados. Então, indexação de coisas, essa parte... Tudo assim, tipo, tudo isso tá incluso. Como arquivar as coisas de forma inteligente, catalogação. Ferramentas de busca de forma mais específica, assim. Que se você pensar bem, acaba se tornando um curso bem moderno hoje, né? Porque... entra em várias coisas de programação, umas coisas... É super amplo, né? E eu pensava, tipo, tem que, sei lá, aprender a organizar os livros em ordem alfabética. Não sabia. Aí depois que eu fui entender, eu falei, nossa... Eu já vi gente que fez biblioteconomia, que terminou curso de graduação vendo coisas sobre mamografia, por exemplo, exames, como usar interface de programação, coisas assim, sabe? Então tem umas coisas bem interessantes. Eu acho que é bem interessante a gente pensar também na evolução das profissões, né? Porque imagina quem fez esse curso na década de 80 e quem faz esse curso hoje. A atuação profissional deles é completamente diferente. Por quê? Por conta dos recursos tecnológicos. Exatamente. Então tem profissões que vão passar por um processo evolutivo, tem profissões que inevitavelmente vão sumir, né? Eu tinha visto um estudo, não sei exatamente quanto tempo eles afirmaram, mas eles falam que a cada 5 anos a gente tem uma troca muito grande de campo profissional. Então são ciclos, né? Então hoje, por exemplo, engenheiro de software é uma coisa que está muito em alta, né? Mas falam que é uma profissão também que não vai ter uma longevidade tão grande de demanda que ela tem hoje por conta da inteligência artificial. Né? Hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial que estão substituindo o programador. Né?
Sim. Então, assim, esse processo evolutivo das profissões é muito interessante da gente pensar. Isso é uma discussão muito polêmica, porque essa questão da inteligência artificial substituindo profissões deixa as pessoas extremamente alarmadas. Tem esse medo, assim, né? Porque as pessoas criam um apreço e tem aquele medo de, tipo, ficar ultrapassado, né? Só que isso é uma tendência que tá acontecendo e aí conforme for sumindo a profissão, menos gente vai estar se profissionalizando, né? E eu acho isso uma coisa muito estranha, porque eu não tenho, assim, esse horror. Eu penso por um lado, tipo, no momento que acontecer uma substituição, pensaremos em outras coisas, seja para contribuir com essa tecnologia, para fazer com que ela, né, funcione bem, ou fazendo outras coisas em outros campos, associados ou não, né? A gente também continua, né? Eu não tenho esse medo também. Mas tem muita gente que tem, tipo, um pavor, assim, como se, nossa, a inteligência artificial fosse o momento, assim, que vai acabar o mundo. Porque substituir uma profissão é, tipo, absurdo. E as pessoas tratam assim, né? Sim. Tem essa... Tem muita gente que fica preocupada no campo da arte, né? De inteligência artificial substituir arte, só que inteligência artificial nunca vai substituir arte porque a arte é intenção. Se uma pessoa faz um desenho, tipo, a pessoa desenha muito bem, mas ela faz um desenho sem intenção, sei lá, copiando um personagem de um desenho que já existe ou alguma coisa assim, ela não tá fazendo arte, ela tá fazendo um desenho, uma coisa técnica, né? Um designer. Essa profissão talvez seja substituída, mas a arte nunca vai, porque precisa de intenção e a inteligência artificial não tem intenção. Eu vejo como uma ferramenta. Sim, com certeza. Né? Até porque se a gente for pensar, ainda falando da evolução das profissões, né? Imagina, por exemplo, agricultura um século atrás. Quantas pessoas você precisava para cuidar de um campo? Né? Aí hoje com tecnologia você tem GPS para fazer a parte dos químicos, né? Lógico, tem a vertente do orgânico e tal, mas vamos pensar assim numa agricultura tradicional. Então você tem ali um avião guiado pelo GPS, você tem máquinas agrícolas guiadas pelo GPS, você diminui o número de pessoas necessário para cuidar daquilo. Só que a população tem uma demanda de alimento, de recursos, que está crescendo. Então você vai alocar mais pessoas em outras coisas. Então, assim, a revolução agrícola tirou as pessoas do campo e levou as pessoas para a cidade. Né? A gente está vivendo uma revolução tecnológica já há muitos anos, que eu acho que é um processo natural. Você vai realocar pessoas para outras tarefas e a gente vai ter um recurso da inteligência artificial para a gente ser mais eficiente. Eu vejo do lado da eficiência. Lógico que a gente pode estar errado e daqui a pouco aconteceu, né, o Exterminador do Futuro, né, Skynet. Eu não descarto essa possibilidade, porque né, a inteligência artificial, eu acho que é difícil você pensar décadas no futuro como que ela vai estar. Eu não consigo imaginar. Mas o que eu sei é que ferramentas a gente vai ser mais eficiente na sua profissão, na minha profissão. Eu vou ter mais certezas e mais recursos e eu vou poder fazer mais. Sim. Com certeza. A minha mãe, por exemplo, quando ela foi fazer o ensino médio, ela fez técnico em programação e ela fez datilografia, que é uma coisa que hoje a gente... Pra que datilografia? Aprender a usar uma máquina de escrever. E mesmo a programação que ela fez, era uma coisa, tipo, muito... Ela tava lá pra quando falavam, tipo, gente, tem internet agora, dá pra mandar e-mail. Então é uma coisa que assim, mudou tanto. A foto do e-mail carregando por tira partes. por tira, assim. Exatamente. E é tipo, é uma coisa que assim, ela aprendeu e na época foi um diferencial pra ela, mas hoje o que ela aprendeu simplesmente não serve pra nada. E é assim, sabe? Coisas, se você trabalha com tecnologia, você sempre precisa se atualizar. Sim. Seu trabalho não vai ser uma coisa permanentemente relevante, como, por exemplo, de um médico ou de um... Porque mesmo na medicina, na ciência, ela vai descobrindo coisas novas. Mas um médico de 50 anos atrás consegue fazer muita coisa que um médico consegue fazer hoje. Sim. Talvez tenha umas diferenças e tal. Eu lembro que tinha um médico que eu ia quando eu era criança, que ele era muito velho. Então, sei lá, fiquei com infecção de ouvido muitas vezes e ele recomendou um negócio que é tipo... bactéria, você come bactéria pra melhorar a sua imunidade. Sim. Só que hoje a gente já sabe, tipo, nossa, isso não é tão eficiente. Médicos mais novos já falam, nossa, isso não é bom fazer. Sim.
Então, tem coisas, mas é mais de nuances. Agora, tecnologia, uma pessoa que trabalhava com computador 50 anos atrás, bom, acho que não tem como trabalhar com nada hoje. É porque tem que ir se atualizando. Exatamente. Então, exatamente. o curso que ela fez serviu pra muita coisa. Porque Serviu. ela precisa se alfabetizar no que é uma ferramenta nova pra ela, Exatamente, querendo ou não. exatamente. E ela fez por uma forma meio de imersão, né? Então ela aprendeu várias coisas que talvez se ela não fizesse o curso, ela não tivesse conseguido acompanhar a evolução tecnológica. Porque a gente tem muitas pessoas que têm uma falta de alfabetização em tecnologia agora, claro. né? Isso é uma coisa que a gente sabe. Então existem muitas pessoas com seus mais de 50 anos que não sabem mandar e-mail, por exemplo. É verdade. Ou usar aplicativos, consegue fazer o básico. Isso né? fez muita diferença Então, e até a datilografia que eu zoei agora é engraçado porque minha mãe digita muito rápido e você vê o computador dela, as teclas tudo apagadas, porque ela passa o dia inteiro tudo apagado, ela não dá nem pra ver as letras, mas ela já sabe onde tá as letras, ela já faz assim sem... É um conhecimento que ela adaptou, né? Exatamente, é uma coisa e aí que ela você usou ainda, vai dando mesmo sem continuidade, mentir. né? Porque você tem que começar de um ponto. Com certeza. É igual com quando a certeza. gente faz graduação, que na graduação a gente vai vendo o básico e depois você vai escolhendo a área de especialização, né? E aí, depois do básico, você, em cima disso, vai criando, né? Mas aí você tem que continuar. Esse medo de substituição das máquinas, eu não tenho, porque a gente nunca vai substituir o fator humano. Né? Imagina que você está doente e tem um totem que vai te atender. Tá, legal, algumas pessoas iam preferir, né? Você vai lá, bota seu sintoma, ele vai medir sua temperatura, vai medir, né, dados biológicos e vai te dar o seu diagnóstico e um remedinho. Pode ser que isso aconteça um dia, pode desafogar um PS, né? Um totem, né? Agora, assim, quando a pessoa está com uma doença séria, você vai querer ser atendido por uma máquina ou você vai querer ter uma pessoa conversando com você, explicando, né, mostrando o que você tem, o que você não tem, quais as opções de tratamento, né? Um médico, um psicólogo, né, um psiquiatra. Esse fator humano a gente nunca vai substituir das profissões, eu acho. Né? A pessoa quer ter contato. Senão, por exemplo, não existiria mais banda que pessoas tocam instrumentos musicais. Por quê? Porque a gente já tem equipamentos, sintetizadores que tocam, mas a gente tem o DJ, né? Que é aquela figura humana que está transmitindo essa informação. Assim como a gente tem banda lá, que tem bateria, baixo, guitarra e o cantor, e você vai falar, a tecnologia tirou a capacidade de produção de música, a criatividade? Acho que não. Então, acho que eu vejo que a arte, como você disse, né, vocês disseram, ela vai sofrer modificações com a IA. Mas o fator humano, criativo, eu não vejo ameaçado. Né? Eu acho que talvez um artista possa até produzir mais com essas ferramentas. Né? Aí vai da valorização que a gente vai dar para isso. O Vinícius, ele faz as coisas com o uso de IA, né? Mas é a sua criatividade por trás da ferramenta. De fato, e também tem um fator de que a inteligência artificial nunca é o produto final também. Ele é uma parte do processo, inclusive. E acho que quando é o produto final, você não é artista, não. Exatamente. Isso é uma questão. Você ia falar uma coisa sobre médicos, que médicos são vistos... É verdade. Mas acho que esse assunto morreu já. Eu queria, mas na fala verdade, aí, fiquei mais curiosa, porque eu interrompi aqui. Eu já devo ter falado isso em outros episódios, mas não importa. Eu queria trazer um assunto muito mais legal que acabou de me ocorrer, que, voltando um pouco para o negócio das radiações, que tem uma coisa que descobriram faz muito tempo que esse artigo foi publicado, acho que ele é de 2012, 2004, uma coisa assim, mas que eles encontraram em Chernobyl fungos capazes de fazer radiossíntese, que é da mesma forma que plantas fazem fotossíntese, converte energia luminosa em energia bioquímica, ou quimiossíntese, por exemplo, que a gente converte glicose em energia, esses fungos conseguem converter radiação em energia. E é uma coisa muito bizarra, porque as pessoas pensam imediatamente que quer dizer que os fungos se adaptaram à radiação. Só que não foi isso que aconteceu. Eu acho. Eu espero. Mas tem uma coisa que a gente não leva em consideração no cotidiano, é que a gente está constantemente exposto à radiação. Exato. Tudo tem radiação. E eu não estou falando de tecnologia. Tipo, o próprio urânio é uma coisa natural que tem no chão, por exemplo. Tem radiação cósmica.
radônio, que é um gás que está no ar. A gente já falou isso no outro podcast, né? Que quando a coisa fica muito fechada por muito tempo, aumenta a concentração desse gás e tem mais radiação. Radiação cósmica, né? Que vem do espaço. Então a gente está constantemente exposto à radiação. Sim. Então toda a vida no planeta evoluiu sob uma certa quantidade de radiação. Quando a gente fala de, nossa, a pessoa sofreu envenenamento de radiação, quer dizer que aumentou muito do limiar que as pessoas já estão acostumadas. Só que isso é uma coisa engraçada, que esses fungos, eles evoluíram já sobre o efeito de radiação antes de ter o efeito de Chernobyl. Então é provável que eles conseguiam complementar, por exemplo, a dieta deles, convertendo um pouco de radiação do ambiente. E aí, em Chernobyl, eles tiveram um benefício. As condições ideais para... Então, tipo, os fungos nas regiões esses fungos, né, nas regiões com muita radiação, eles tinham, tipo, 50 vezes mais biomassa do que os fungos nas regiões sem radiação. Então é isso. Só que isso leva para um ponto interessante, que é, tipo, a vida está adaptada à radiação, então nós temos no nosso corpo, no nosso DNA, adaptações para a radiação. E é por causa disso que existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, pequenas doses de radiação a mais, às vezes são benéficas. Não porque a radiação é benéfica em si, mas porque ela ativa esses mecanismos no nosso corpo para compensar pela radiação e acaba melhorando um pouco da saúde. Então, se você vê um gráfico de danos na saúde da radiação, a curva geralmente abaixa um pouquinho e depois aumenta. Isso é chamado hormeses. Né? É um assunto polêmico. Isso. Sim. Não estou sujeito a tratar nada. Realmente, como você falou, a gente tem a radiação de background, que é a radiação de fundo, né? Todas as cidades têm. Se eu colocar um medidor aqui na parede, esperar um ano, né, ou alguns meses, eu vou ver que ele acusou uma certa quantidade de radiação. E essa radiação, quais as origens? Você falou bem, radiação pode ser cósmica, né? Vem lá do espaço, um raio gama, né? Ou radiações que estão no solo, que estão na construção civil, porque ela foi parar na parede, né? Você tirou a areia da terra, ela foi parar ali. Então a radiação permeia realmente o nosso meio. Só que isso é um nível baixo de dose, né? E nesse nível baixo, ele é tão baixo a ponto da gente não conseguir fazer afirmações a respeito do risco, né? Que é o que a gente chama eu estou abaixo do limiar de ocorrência de efeito. Então, se eu não tenho efeito, como que eu vou provar que tem risco? Então, tem muita gente que fala isso, a teoria da hormeses, né? Que é doses abaixo de um certo valor, são benéficas para a saúde, aumentam o sistema imunológico, tem aquelas areias, né, daquelas praias que o pessoal passa no rosto, sabe, passa no corpo. Elas têm uma quantidade de radiação maior do que em outros lugares do planeta, né? Então, existe mesmo muitos estudos feitos sobre isso, mas até onde eu vi pouco conclusivos, assim, né? Isso faz com que a gente também não tenha que ter medo de recorrer à radiação quando você realmente precisa. Né? Porque tem pessoas que desenvolvem também um certo pavor, né? Eu não vou fazer um exame de raio-x, não vou fazer um exame diagnóstico, mas o seu benefício, nesse caso, é muito maior do que sequer o cálculo do risco que eu poderia fazer para você. Então, isso é um fator que a gente leva em consideração também no uso dessas radiações, né? Eu vi acho que foi com o Neil deGrasse Tyson, na verdade, que ele estava explicando um pouco disso, e ele fala uma coisa muito engraçada, que é tipo... o ponto negativo da radiação é que ela mata as coisas. E o ponto positivo da radiação é que ela mata as coisas. Exatamente. Porque quando você vai fazer um tratamento de câncer, por exemplo, uma radioterapia, você está matando, o tumor. A radiação tem muito misticismo, né? Tanto é que na literatura, né? Histórias em quadrinhos, é sempre, ele virou um super-herói que foi exposto, tipo o Hulk, né? Foi exposto à radiação, lá ficou verde, ficou super forte. Então, a gente acaba usando a radiação como para explicar um fenômeno que não seria não natural, assim. Então tem essa associação. O micro-ondas também tem umas coisas que... Tem gente que tem medo de usar micro-ondas. Tem gente que tem medo de qualquer tipo de radiação, né? Mas que, na verdade, a natureza da radiação é muito próxima uma da outra. Então, assim, luz visível é uma radiação.
né? Só que ela é uma radiação que não tem energia suficiente para quebrar algumas moléculas, e o raio-x e o raio gama tem. Mas se a gente for olhar a natureza, elas são ambas radiações eletromagnéticas, assim como micro-ondas, né? Assim como infravermelho, assim como ultravioleta. Então, o que muda um pouco a energia associada com essa radiação e o que ela consegue fazer a nível molecular, né? Sim. Assim. E isso aí vai muito do contexto de como está sendo usado, de Exato. como está sendo tomado cuidado em relação a isso, né? O quão atentos estamos quando alguma coisa acontecer em relação a novos estudos. Eu acho que isso tudo é uma coisa muito legal, né? E que acho que todas as coisas dentro da ciência têm a ver com isso, né? Igual quando a gente conversa sobre avanços em genética, que todo mundo tem medo de começar uma coisa de eugenia de novo, entra nessa mesma questão, né? A gente consegue responder perguntas, só que esse uso, né, esse destino final é uma coisa que pode sair de controle, né? E que não necessariamente é o que foi pensado quando foi idealizado, né? E... A questão é o quão provável é isso, né? E às vezes você não tem a resposta também, né? Sim. No caso da radiação, a gente vê isso muito também. Quão provável é que aconteça um novo acidente, uma usina nuclear? Olha, é baixo, mas afirmar que não vai acontecer, você não consegue fazer. Sim, com certeza. Sim. E acho que com isso a gente pode finalizar o episódio aqui. Muito obrigada pela presença, Alan. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até o final. Se você gostou, recomende para os amigos. Se não gostou, recomende para os inimigos. E deixe um comentário reclamando aqui embaixo do vídeo também. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais e até a próxima. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.